Bom dia aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger. Assino as minhas obras como M. Krieger e sou escritor de terror. Se não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Gostou do tema de vídeo de hoje? Dá um joinha, que isso vai ajudar a divulgar o meu canal. E também fazem um comentário no final do vídeo, demonstrando o que achou do vídeo e se tiverem alguma pergunta. No vídeo de hoje, iremos falar sobre desvendando os segredos, como iniciar um livro. Depois da vinheta, vamos debater um pouco. Como iniciar um livro? Todo início é fundamental para cativar o leitor. Como fazer isso? A questão é com muita prática. O primeiro parágrafo sempre é aquele que chama atenção. É como se fosse uma abertura de um filme. Porém, é fundamental observarmos o seguinte, que tudo precisa ser bem apresentado. Como fazer isso? Com muita leitura e com muita escrita, como já comentei anteriormente em outros vídeos. Como vai ser apresentado esse vídeo? Primeiro, vamos comentar no primeiro parágrafo, a importância dele. Segundo, nós vamos falar sobre a presença dos personagens integrantes que façam o leitor perguntar o que ele é, por que ele está fazendo isso. Uma ambientação, o gancho e o exercício prático em si. Vamos lá. Primeiro ponto, a importância do primeiro parágrafo. Aqui no primeiro parágrafo, pode ser apresentada uma frase de impacto, religando com o tema do livro. Você pode, de uma certa maneira, instigar o leitor, fazer que ele observe calmamente como irá acontecer os eventos do livro. Não é algo que seja fácil. Não é de primeiro impacto, primeiro momento, que você vai conseguir construir esse primeiro parágrafo. Eu não consegui ainda fazer aquele primeiro parágrafo impactante. Ainda não consegui. Porém, estou trabalhando. Mas como fazer isso? Não tem ferramentas ou não tem receitas prontas. Tudo leva um considerável tempo para conseguir. Nós devemos observar o seguinte, que tudo é um exercício a qual você tem que compreender o seguinte: tens que apresentar
uma ideia inicial nesse primeiro parágrafo. Por exemplo, tema de um livro meu sobre morte. Por exemplo, nesse primeiro parágrafo eu vou colocar uma compreensão de uma forma genérica sobre o conceito da morte. Aí, daí por diante, vou começar a desenvolver apresentando a história do livro, que vai estar naquele livro, melhor falando. Tudo é pautado nisso, na apresentação da tua obra. Compreenderam aqui? Como construir personagens intrigantes? Tem como? Tem. Mas os seus personagens não devem ser apresentados de uma certa maneira totalmente na primeira página. Não. Vai apresentando eles ao longo do tempo. Ao longo das páginas. Revelando algumas coisas que instigam o leitor a fazer a seguinte pergunta: o que ele está querendo fazer com isso? Sendo que ele tem que responder as 3 perguntinhas principais que coloquei em algum vídeo nas páginas subsequentes. O que ele quer, por quê e como ele vai fazer. Ele tem que responder essas 3 perguntas ao longo do teu livro. Mas não de uma forma tão presente, tão visível, melhor palavra. Mas é fundamental que ele consiga demonstrar isso. Tem como fazer, construir? Tem. Tem ferramentas? Tem. Como? Por exemplo, eu crio um perfil do personagem, por exemplo. Nesse perfil, eu coloco tudo que ele vai fazer durante o livro. A história. Porém, tem momentos que ele vai deixar subentendido. Tem momentos que ele vai ser mais presente. Outros, de uma forma não tão clara. Porém, tens que trabalhar com muita cautela e com muita inteligência, melhor falando. Por quê? Os personagens são fundamental no teu livro. Por exemplo, eu agora estou lendo Amor em Tempo de Cólera. Os personagens estão sendo apresentados ao longo do tempo, desde o início do livro. Tudo é um processo. O personagem não vai estar pronto na primeira página. Na história, digo aqui. Mas ao longo do livro, os personagens estão se revelando. Demonstrando o que ele quer. Tudo é um processo. Nunca esqueça disso. Tudo é um processo. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, que os personagens começam a controlar o livro a partir da 5ª página. Por quê? Porque até a 4ª página do teu livro você controla. A partir daí não. Por quê? Porque os personagens vão começando a adquirir vida. Os personagens vão começando a determinar, a apresentar suas escolhas, que comumente você não iria escolher, por exemplo.
mas saliento que em algum vídeo comentei que todo livro que você constrói, apresenta, tem uma fração da sua personalidade. Uma fração. É impactante isso. De fato. Repito, você só irá controlar as 4 primeiras páginas. As demais, não. Tudo está intercalado. É preciso ter paciência consigo mesmo para conseguir construir esse livro. Outra coisa que você tem que ter em mente é uma meta. Essa meta diária, por exemplo, eu quero escrever 1.500 páginas, 1.500 palavras por nesse dia. Ótimo. Mas tem que sentar para escrever. Tem que ter uma meta diária. Às vezes tu não vai conseguir suprir, porém, mas tem que, pelo menos, dar uma pintada para escrever. Essa pintada é sentar a bunda na cadeira e escrever. Sabemos que cada pessoa tem sua rotina, suas questões, porém, tem que sentar e escrever. Se tu conseguir escrever uma página por dia, no final do ano terá um livro de 365 páginas. Simples. Mas tem que ter essa meta. Então, como iniciar um livro é dar atenção para o primeiro parágrafo. Segundo, construir bons personagens. 3, ter a meta diária. Que já comentei isso em vários vídeos. Ambientação, que significa isso? É criar um ambiente para a história e os cenários. Aqui você tem que construir um ambiente cativante e envolvente. Fazer com que o leitor mergulhe na sua cena. Sinta o bafo quente do personagem, do teu cangote. É você fazer com que o leitor sinta as sensações do personagem. Mas repito, tudo isso demanda tempo e paciência. Sempre estou comentando isso. Sempre leva tempo. Não é de imediato. Não será no primeiro livro que você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a escrita necessita de prática. A escrita precisa de leitura. As duas coisas são interligadas. Sem livro, sem uma leitura, tu não vai começar o livro. Sem escrita, também não vai conseguir. São 2 aspectos fundamentais. Aqui sempre digo, muita leitura e muita escrita. Porém, com a prática da escrita, tu vais melhorando. O primeiro livro não ficou bom, revisa, refaça alguns trechos, depois vai vendo que isso é uma prática. Em alguns livros meus, eu sempre deixo aquele gancho entre um capítulo e outro. Eu penso no capítulo anterior, apresentei uma cena, no próximo capítulo, no finalzinho do capítulo anterior, eu dou aquele gancho para o próximo. Esse gancho é como se fosse, aguardem os próximos capítulos, o que vai acontecer.
tem que observar que cada gênero tem a sua forma de fazer esse gancho. Por exemplo, no final do primeiro filme do Senhor dos Anéis, é notório que tem as duas torres. A visão das duas torres é o gancho para o segundo filme. Bem delineado, bem desenvolvido, daquela ânsia de querer continuar, daquela necessidade de esperar para ver o próximo filme. Isso é um gancho. Alguns são mais longos, outros são mais curtos. Isso é fundamental. Agora, na descrição do meu vídeo, tem um e-mail meu, contato@mkrieger.online. Agora proponho para vocês construírem um personagem e a sua apresentação, sem necessidade de apresentar o tema do livro, sem nada. Somente vocês vão fazer um personagem, desenvolver um personagem e me enviar. E a partir desse momento nós vamos dialogar sobre esse personagem. Aí depois irei gravar um vídeo falando sobre esses personagens que chegaram até mim. Você aceita essa proposta? Vamos lá! Para quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Gostou do vídeo? Dê um joinha. E comente no final do vídeo. Toda sexta-feira tem um novo vídeo no canal. Exceto que tem o quadro de dicas escritas e o quadro de curiosidades. E sobre o vídeo dos personagens que vocês vão enviar para mim, vai estar disponível nos 2 episódios do Curiosidades. Um forte abraço e até mais.